Então, dando continuidade, né, ao assunto de funções orgânicas, agora a gente vai tratar dos hidrocarbonetos, especificamente dos ramificados. Também a gente vai dividir esses hidrocarbonetos, né, em subgrupos, assim como foi feito anteriormente. Dessa vez a gente vai dar um pouco mais de atenção para cada caso, por ser uma coisa um pouco mais específica. Então vamos começar. Nesse caso a gente vai tratar dos hidrocarbonetos ramificados, especificamente dos alcanos. Alcanos ramificados. Como a gente faz para dar a nomenclatura? Primeiramente, a gente tem que localizar a cadeia principal, ou seja, a maior sequência de carbonos que existir. Então, nesse caso aqui, vai ser essa cadeia aqui. Pode ser que, por exemplo, se essa cadeia aqui fosse maior para baixo, assim, a gente consideraria ela. Só pelo fato dela estar assim, numa ligação não reta, não linear, não significa que não seja a maior cadeia. Então tem que tomar cuidado com isso. Veja que aqui a gente tem 3, né, carbonos para cá e 2. Caso tivesse 4 carbonos descendo aqui, essa seria a cadeia principal. Tem que tomar muito cuidado com isso. Segundo ponto, reconhecer os radicais orgânicos e nomeá-los. Então, nesse caso, essa é a cadeia principal. Esses dois são os radicais orgânicos. A gente vai nomear eles. No caso, esse daqui é um CH3. Então, como tem um carbono, met-il, um metil. E esse, como tem 2 carbonos, é um et de 2 carbonos, etil. Então, a gente tem que identificar e verificar qual é o nome dessas cadeias. No caso, no terceiro passo, a gente vai numerar os carbonos da cadeia principal, começando sempre pela extremidade, que dê o menor número de radicais. E isso é válido como a mesma regra para verificar anteriormente aonde estava a dupla ligação, né, quando havia mais de 4 carbonos. É a mesma regra. Nesse caso, a gente vai falar dos carbonos. Então, a gente começa por aqui, porque o primeiro radical, né, o mais próximo, sempre vai estar desse lado. Então, a gente começa por aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quarto passo vai ser indicar a posição dos radicais. E se houver 2 ou mais radicais iguais, utilizar os prefixos de tri e tetra. Caso houvesse mais um carbono aqui para baixo, seriam 2 etil, então a gente chamaria de dietil. Nesse caso, como são 2 diferentes, não precisa utilizar essa classificação. Em quinto passo, seria escrever o nome do hidrocarboneto da cadeia principal após a indicação dos radicais. Então, só para ficar um pouco mais fácil, vamos indicar o nome dessa cadeia, né, desse hidrocarboneto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, met, et, prop, but, pent, ex, ept. Então, ele vai ser um ept. Só tem ligação simples. Opa, escrevi errado. Ept. E o sufixo o dos hidrocarbonetos. Vai ser um heptano. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer a nomeação. Prestando atenção nisso daqui, a ordem de citação dos radicais deve ser em ordem alfabética. Então, vai ser da seguinte maneira. Então, a gente primeiramente nomeia onde estão esses radicais. Então, vai ficar 3, etil. Não, tem que ser em ordem alfabética, né? Então, vai ser 4, etil, 3, metil, aqui pode colocar mais um traço, mas pode escrever direto também. A gente vai colocar metileptano. Poderia ser metil heptano. Pode ser dessa maneira também. Lembrando que
a ordem de ser, a regra de ser em ordem alfabética é uma ordem da IUPAC. Mas no Brasil, a gente também pode colocar pela ordem de complexidade. Então, no Brasil, poderia ser invertido isso daqui. Poderia ser 3 metil, 4 etil, heptano. Poderia ser dessa maneira também.